quais são os 3 podres de Portugal, dizemos assim, as 3 coisas que em Portugal dizes assim, não quero estar neste país por causa destas 3 coisas. Os 3 podres de Portugal e as 3 coisas que é necessário alterar, seja em Portugal, mas até na Europa, que já estamos a começar a ver isso, mas em Portugal especialmente, é primeiramente o valor dos impostos, que em Portugal é sem dúvida uma carga altíssima e que isso influencia muito porque é que as pessoas ficam ou não ficam em Portugal. Em segundo, eu acho que é o controle de imigração, ou seja, acho que é preciso ter, de certa forma, ter fronteiras e ter um controle maior para saber quem é que entra e quem é que sai. Por isso é que eu acho que Portugal já não é Portugal por causa das pessoas que saem e as pessoas que entram, porque diria eu que as pessoas com qualificações e boas qualidades acabam por sair e nós não sabemos quem é que entra, e isso acho que é sem dúvida um dos podres em Portugal e é um problema muito grande. E o terceiro, se calhar não tem tanto a ver com Portugal, mas se calhar até com o mundo, que é a partir das guerras e a partir de tudo, parece que os Estados estão mais importados em destruir coisas do que construir coisas. Ou seja, em vez dos Estados tentarem cobrar mais impostos e tentar destruir coisas, é tentar construir coisas. Tu nem pões o preço das rendas das casas e Também é uma coisa em termos de oferta e da procura, e também se formos comparar com outras empresas não, com outros países na Europa, conseguimos ver que o preço das casas, por exemplo, em Portugal não está assim tão desajustado. Mas obviamente tem a ver com a oferta, com a procura, com a inflação. Por exemplo, Portugal sempre foi um país muito bom e toda a gente quer vir viver para cá, então também é normal as casas estarem um bocado mais elevadas. achas que há algum correlacionamento entre a imigração, o preço de arrendamento e o preço da casa estar mais cara? Assim, eu acho que se basearmos em termos de oferta e da procura, conseguimos ver que há muitas pessoas a vir aqui para Portugal e as pessoas têm de ficar num sítio para morar, ou seja, eu consigo entender porque é que o preço das rendas também sobe conforme as pessoas que entram em Portugal, ou seja, se tudo fosse mais controlado, obviamente não havia tanta procura, então acho que as rendas iam ser um bocado mais acessíveis. De qualquer das formas, é muito difícil conseguir, os portugueses é muito difícil conseguirem competir quando se junta muitas pessoas, 10 pessoas numa casa para um T3 ou um T2 e conseguem, cada um, em vez de pagar 600 euros ou 700, cada um paga só 100 euros, então acho que é muito difícil para o jovem português conseguir competir com isso. Mas achas que a culpa é dessas pessoas ou do senhorio que abre portas a isso? Assim, há muitas pessoas que olham para tudo como um negócio, ou seja, é um negócio e se eles conseguem ter essa rentabilidade, é muito bom. Eu acho que o problema está mais no Estado, porque o Estado é que devia fazer esse controle Certo. e devia ter esse cuidado, porque isso cada vez mais vai ficar um problema. E acho que vai ser um problema, um dos maiores problemas nos próximos 10 anos será isso.